Seja para sempre louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Esta é a Rádio Vaticano, juntamente com Vatican Media e Vatican News, que passam a transmitir diretamente dos estudos no Vaticano, em Roma. Da Capela Sistina, no Vaticano, vamos transmitir a Santa Missa com a administração do sacramento do batismo a umas 20 crianças, filhos de trabalhadores da Santa Sé. Santa Missa que vai ser presidida pelo Papa Leão XIV neste domingo, festa do batismo do Senhor. Nos estúdios hoje convosco está Bernardo Suate, que vos dá as melhores boas-vindas, vos saúda e dá as boas-vindas também a todos os amigos e amigas que nos acompanham sintonizados através do canal YouTube da Rádio Vaticano, nos países e comunidades de expressão portuguesa, em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. E muito particularmente queremos saudar e dar as melhores boas-vindas às amigas e amigos do Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio Amparo Lisboa, Portugal, Rádio Fé e Luz Campinas, São Paulo, Rádio Amar e Servir dos Jesuítas no Brasil, a Web TV Tropicana, Rádio Exclusiva FM Pompeu, Minas Gerais, no Brasil, a Web Rádio Nacional Palmeiras dos Índios, a Rádio e Televisão IWTN. Já nos chegam as imagens da Capela Sistina, como estamos a dizer, para esta Santa Missa, em que o Papa Leão XIV vai batizar umas 20 crianças. A liturgia começou, tanto com o canto de ingresso, que o grupo coral da Capela Sistina e a Assembleia estão a entoar. Tanto o canto de ingresso, que se inspira no Salmo 148, o Espírito Santo desceu sobre ele. A antífona deste canto de ingresso. Tanto o Santo Padre está já aproximando-se do altar desta Capela Sistina, que tem uma história muito grande, muito bonita. Capela Sistina, que antes se chamava Capela Grande, aqui nos apartamentos dos Papas, e que a partir da segunda metade do século XV, mais exatamente em 1475, o Papa Sisto IV pediu a grandes pintores daquela época, do Renascimento italiano, para decorarem a Capela Sistina. E vieram esses grandes pintores de Florença, na Toscana, que pintaram as paredes, a parede norte e a parede sul. Pintaram com figuras bíblicas, mais ou menos como se fosse uma Bíblia por imagens. Portanto, vai iniciar agora o rito. Como dissemos, nesta Santa Missa, o Santo Padre vai batizar umas 20 crianças. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito O Santo Santo. Padre faz La pace sia con voi. a saudação litúrgica, como habitualmente, e faz o diálogo com os pais, os padrinhos e as madrinhas das crianças, como habitualmente. All'inizio di
questa celebrazione mi rivolgo a voi, genitori, e a voi padrini e madrine. No início desta celebração, dirijo-me a vós, pais e padrinhos e madrinhas, com as perguntas próprias do rito do batismo. Que nome dais Matilde Maria ao vosso Agata. filho, à vossa filha? Federico, E são Caterina Inti. Christopher Francesco. Chiara. Damiano, Marcello, Flavio, Viola, Giuseppe Mattia, Simona, Beatrice, Davide, Maria Beatrice. Niccolò, Mattia, Leonardo, Matteo, Vittoria, Mattia. Estamos a ouvir os nomes das crianças. E agora o Papa pergunta: Per i vostri bambini, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? o que pedis à Igreja de Deus para as vossas crianças? Chiedendo il battesimo per i vostri E figli, os pais voi responderam vi o impegnate batismo. a educarli nella fede. Queridos Perché pais, nell'osservanza dei comandamenti pedistes o batismo para os vossos filhos. Deveis educá-los na fé para que, observando os mandamentos, amem a Deus e ao próximo, como Cristo nos ensinou. Estás conscientes do compromisso que assumis? Eles respondem: Siete sim. disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Sì, E vós, padrinhos e madrinhas, estáis decididos a ajudar os pais destas crianças nesta sua missão In suo importante? nome io vi Sim. segno con il segno della croce e dopo di me anche voi, Queridas genitori, crianças, é com muita alegria que a comunidade cristã vos recebe. Em seu nome, eu vos assinalo com o sinal da cruz, e depois de mim, os vossos pais, padrinhos e madrinhas, vão também assinalar-vos com o mesmo sinal de Cristo Salvador. E agora, pais, padrinhos e madrinhas assinalam as respectivas crianças com o sinal da cruz. Depois do Santo Padre. Recordamos, sobretudo aqueles que não estão a ver as imagens, que esta primeira parte da missa tanto decorre com o rito introdutório do batismo de 20 crianças dos trabalhadores da Santa Sé, que o Papa vai batizar depois do diálogo com os pais, padrinhos e madrinhas das crianças. Agora está decorrendo a unção das crianças. Primeiro o Papa, que assinala a cada uma dessas crianças com o sinal da cruz, ao que depois os pais e padrinhos e madrinhas vão fazer o mesmo, assinalando-as com o sinal de Cristo Salvador. É bonito recordar que estamos neste domingo a celebrar a festa do batismo do Senhor no Rio Jordão. E tem sido uma tradição que vem de outros pontífices que neste domingo o Papa administre alguns batismos a algumas crianças. Ocasião também para nós recordarmos o nosso próprio batismo
e a grande importância que tem este batismo. A liturgia nos fará ouvir as palavras do Pai, depois do batismo do Senhor no Rio do Jordão, por João Batista, o Pai que nos indica o seu Filho, dizendo: este é o meu Filho muito amado, no qual me congratulo, no qual pus as minhas complacências, o meu agrado. É bonito recordar que todos nós que fomos batizados, que recebemos o batismo, tanto nos tornamos filhos de Deus, juntamente com seu Filho muito amado. E podemos também considerar como dirigidas a nós, a cada um de nós, a ti, querido amigo, querida amiga, essas palavras que o Senhor disse ao seu Filho amado. Ele também hoje nos diz: tu és o meu Filho amado, tu és a minha filha amada, em quem pus as minhas complacências. Grande responsabilidade para também nós podermos viver a presença de Deus em nós. Deus que não está distante, Deus que não está longe de nós, mas é parte da nossa vida. Afinal de contas, foi este grande mistério que nós recordamos, que nós celebramos, que nós vivemos, revivemos durante esta quadra festiva do Natal que agora termina. As imagens nos chegam da Capela Sistina, uma capela, certamente aqueles que tiveram o grande privilégio de estar em Roma e de visitar a Capela Sistina se recordarão. Uma obra-prima de arte desses grandes pintores florentinos, tanto da região de Florença, que o Papa Sisto IV chamou. Alguns nomes são conhecidíssimos: Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Cosimo Rosselli e tantos outros, como Bernardo Pinturicchio e outros, que pintaram as paredes norte e sul, tanto uma parte com figuras do Antigo Testamento, tanto com base em Moisés, e na outra parte com figuras do Novo Testamento, com base no Senhor Jesus. Uma vez assinaladas as crianças com o sinal de Cristo Salvador, a liturgia continua com o canto do Senhor, tende piedade de nós. Vamos também nós viver estes momentos com recolhimento e devoção. Glória a Deus nas alturas, que podemos acompanhar também nós.
rezar a coleta, que é esta oração que encerra os ritos iniciais da Dio introdução, onnipotente d'eterno, saudação ao povo, che dopo il do ato battesimo nel penitenciário, fiume Giordano Kyrie, proclamassi il Cristo, e tuo gloria. amato figlio. Deus eterno e omnipotente, que proclamaste solenemente a Cristo como vosso amado Filho quando era batizado nas águas do rio Jordão, e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Segue agora a liturgia da palavra, tanto com as leituras deste domingo, que, como dizíamos, é o domingo em que celebramos a festa do batismo do Senhor e estão aqui a ser batizados pelo Papa Leão XIV umas 20 crianças, filhos dos trabalhadores Dal do libro del profeta Vaticano. Isaia. Così dice il Signore. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Diz o Senhor, és o meu servo a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. Non griderà, né Sobre alzerà il ele tono, fiz repousar o meu espírito para que leve a justiça às nações. non spezzerà una capra Não inclinata, gritará, nem non levantará a spegnerà voz, uno stoppino nem se fará alla ouvir fiamma nas smorta. praças. Proclamerà Não quebrará a il cana diritto con verità. fendida, nem apagará Verrà a meno torcida e que non si ainda abbatterà, fumega. finché Proclamará non avrà fielmente a stabilito il justiça. diritto sulla terra. Não desfalecerá nem desistirá enquanto não estabelecer a justiça na terra. Il Signore, A doutrina ti ho que as chiamato ilhas per la longínquas giustizia, esperam. ti ho preso per mano. Fui eu, Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, E faccia uscire dal carcere para i abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão parola di Dio. os que habitam nas trevas. Eram as palavras tiradas do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4 e 6 a 7. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. E nós respondemos à palavra de Deus que ouvimos com o Salmo 28, que o refrão é: o Senhor abençoará o seu povo na paz. Date al Signore figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome, adorai o Senhor com ornamentos sagrados. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens, o Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono gloria. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas de dilúvio, senta-se o Senhor senta-se como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo na paz.
retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze Naqueles di dias, persone. Pedro tomou a palavra e disse: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz acessão de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça, ele é agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou a fazer o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demônio, porque Deus estava com ele. Tanto era dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 38. E agora nós também, juntamente com a Assembleia aqui reunida na Capela Sistina, vamos aclamar o Evangelho, cantando Aleluia, Aleluia. Abriram-se os céus e a voz do Pai disse: Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Canta aqui o grupo coral da Capela Sistina e a Assembleia reunida nesta festa de batismo do Senhor, em que o Papa vai batizar, como dizíamos, 20 crianças, filhos de trabalhadores da Santa Sé. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João Batista ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens ter comigo? Jesus respondeu-lhe: Deixa por agora. Convém que assim cumpramos toda a justiça. João deixou então que ele se aproximasse. Logo que Jesus foi batizado, saiu da água. Então abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Era o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 3, versículos 13 a 17. O Papa, com o Evangeliário, tanto o livro que contém o texto dos Evangelhos, acaba de abençoar o povo reunido aqui para a Santa Missa na Capela Sistina. Em breve vamos ouvir a reflexão do Papa na homilia, que vamos escutar atentamente, porque, como dizíamos no início, é uma celebração esta que nos deve fazer reviver o nosso batismo.
Cari fratelli e sorelle, quando il Signore entra nella storia, viene incontro alla vita di ciascuno. Queridos irmãos e irmãs, quando o Senhor entra na história, vem ao encontro da vida de cada um com um coração aberto e humilde. Com o seu olhar cheio de amor, Ele procura o nosso olhar e dialoga conosco, revelando-nos o verbo da salvação. Feito homem, o Filho de Deus realiza para todos uma surpreendente possibilidade, que inaugura um tempo novo e inesperado, mesmo para os profetas. João Batista percebe-o imediatamente e pergunta a Jesus: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Como luz nas trevas, o Senhor faz-se encontrar ali onde não o esperamos. É o santo entre os pecadores, que quer habitar no meio de nós sem manter distâncias, antes assumindo até ao fim tudo o que é humano. Deixa por agora, responde Jesus a João, pois convém que cumpramos assim toda a justiça. Qual justiça? A de Deus, que no batismo de Jesus realiza a nossa justificação. Na sua infinita misericórdia, o Pai torna-nos justos por meio do seu Cristo, o único Salvador de todos. Como acontece isso? Aquele que é batizado por João no Jordão faz deste gesto um novo sinal de morte e ressurreição, de perdão e comunhão. Eis o sacramento que celebramos hoje com estas crianças, porque Deus as ama. Elas tornam-se cristãs, nossos irmãos e irmãs. Os filhos que agora tendes nos braços são transformados em novas criaturas. Assim como receberam a vida de vós, pais e mães, eles recebem agora o sentido para a viver, a fé. Quando sabemos que um bem é essencial, imediatamente o procuramos para aqueles que amamos. Quem de nós, afinal, deixaria os recém-nascidos sem roupa ou alimento, à espera que escolham como se vestir e o que comer quando crescerem? Caríssimos, se comida e vestuário são necessários para viver, a fé é mais do que necessária, porque com Deus a vida encontra a salvação. O seu amor providencial manifesta-se na terra através de vós, mães e pais, que pedis a fé para os vossos filhos. Chegará certamente o dia em que eles se tornarão pesados demais para serem carregados nos braços. E chegará também o dia em que serão eles a sustentar-vos. O batismo que nos une na única família da Igreja santifique sempre todas as vossas famílias, dando força e constância ao afeto que vos une. Os gestos que daqui a pouco realizaremos são lindos testemunhos disso. A água da fonte é o lavacro no Espírito, que purifica de todos os pecados. A veste branca é o traje novo que Deus Pai nos dá para a festa eterna do seu reino. A vela acesa no círio pascal é a luz de Cristo ressuscitado, que ilumina o nosso caminho. Espero que o continueis com alegria ao longo do ano que começa e por toda a vida, certos que o Senhor acompanhará sempre os vossos passos. Era a homilia do Santo Padre que ouvimos, uma bonita reflexão sobre o significado do batismo destas crianças, mas também daquele batismo que nós mesmos recebemos há algum tempo atrás.
Segue-se agora Fratelli carissimi, a oração universal ou a oração innalziamo dos fiéis. fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre. Queridos irmãos e Preghiamo irmãs, insieme e elevemos diciamo: confiantes a nossa oração a Ascoltaci, Deus o Pai. Signore. E fondi il tuo spirito su Papa Leone e su tutti i vescovi. Derramai o vosso Espírito sobre o Papa Leão e todos os bispos. Ouvi-nos, Accogli Senhor. per mezzo del battesimo questi bambini Acolhei nella por meio do tua Chiesa. batismo estas crianças na vossa igreja. Rendi governanti uomini di pace. Fazer que aqueles que governam sejam homens de paz. Dona serenità, salute e sapienza a tutti. Concedei serenidade, saúde e sabedoria a todas as crianças. Benedici e santifica le nostre famiglie. Abençoai e santificai as nossas famílias. Converti i cuori dei peccatori e dei violenti. Convertei os corações dos pecadores e dos violentos. Consola i sofferenti e le persone Consolai os que sofrem e as pessoas angustiadas. Invochiamo ora tutti insieme l'intercessione dei santi. Vamos pedir todos juntos a intercessão dos santos e santas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Também nós vamos invocar os santos. Acabamos de ouvir a invocação a todos os santos sobre nós, Dio onnipotente ed sobre estas eterno, tu hai crianças. mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere dei Satana. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que enviaste ao mundo o vosso Filho para expulsar de nós o poder de Satanás, espírito do mal, e transferir o homem arrebatado às trevas para o reino admirável da vossa luz, humildemente vos pedimos que estas crianças libertadas da mancha original se tornem morada do Espírito Santo e templo da vossa glória. Foi a oração de exorcismo, tanto que faz parte do rito do batismo das crianças. E agora Vi ungo con l'olio, segno di salvezza. Vi fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei o secoli. poder de Cristo Salvador vos fortaleça, em sinal desse poder, vos fazemos esta unção, em nome do mesmo Cristo nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos. Portanto, a explicação deste gesto que o Papa está fazendo aqui a estas 20 crianças, filhos e filhas de trabalhadores da Santa Sé, que agora recebem a unção pré-batismal. É comovente acompanharmos esse rito do batismo, que certamente nos deve fazer recordar o nosso próprio batismo.
Naturalmente, o Santo Padre é assistido e auxiliado por alguns concelebrantes a essa missa, tanto na realização da pré-unção batismal a estas 20 crianças. Tanto em breve seguirá a liturgia do batismo propriamente dita, com primeiro a bênção da água, com a qual as crianças vão ser batizadas, e depois todo o rito da renúncia a Satanás e da profissão de fé antes do batismo. Tanto como dizíamos, em breve o Santo Padre há de realizar o rito da bênção da água, com a qual vai ser batizada. Um grande símbolo que a água tem, algumas vezes nas nossas igrejas, comunidades, antes, ou melhor, no início da missa, temos esta aspersão com a água que nos deve recordar o nosso batismo. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché questi bambini rinascano alla nuova vita. Oremos, irmãos caríssimos, para que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, conceda a estas crianças a vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Acabou de introduzir a oração da bênção da água. Pai clementíssimo e misericordioso, que da fonte batismal fizeste jorrar para nós a vida nova dos vossos filhos, bendito sejais, Senhor. Vós que pela água e pelo Espírito Santo vos dignais reunir num só povo todos os que foram batizados em vosso Filho Jesus Cristo, bendito sejais, Senhor. Vós que pelo Espírito do vosso amor enviado aos nossos corações nos libertais para vivermos na vossa paz, bendito sejais, Senhor. Vós que escolheis os batizados para anunciarem com alegria a todos os povos o Evangelho do vosso Filho, bendito sejais. Dignaos agora abençoar esta água, na qual vão ser batizados os vossos servos e servas, que chamastes ao banho do novo nascimento na fé da Igreja, para que alcancem a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Foi a bênção da água batismal. Genitori, padrini, madrine, i bambini che voi presentate stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore, Queridos pais e padrinhos e madrinhas, no sacramento do batismo, as crianças, por vós apresentadas, vão receber do amor de Deus uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Procurai educá-las de tal modo na fé que essa vida divina seja defendida do pecado que nos cerca e nelas cresça de dia para dia. Se guiados pela fé estáis preparados para assumir esta missão, recordai o vosso batismo. Renunciai agora de novo ao pecado e professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é a fé da Igreja, na qual as crianças são batizadas.
Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Renunciate ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora acontecerá o batismo de cada uma das crianças. Ok? A cujos pais o Papa perguntará: quereis, portanto, que o vosso filho e a vossa filha recebam o batismo na fé da Igreja? Volete dunque che Matilde Maria Agata riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Quereis, portanto, que a vossa filha receba o batismo na fé da Igreja que todos convosco acabamos de professar? Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Volete dunque che Caterina Inti riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Caterina Inti, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. É bonito recordar que este batismo que o Papa Leão XIV realiza nesta festa do batismo do Senhor acontece aqui na Capela Sistina. Uma capela que tem grande significado para a Igreja Católica, não só um significado histórico, artístico, mas também religioso. Os nossos amigos e amigas recordarão que é na Capela Sistina que os cardeais se reúnem quando têm de escolher um novo Papa. Tanto se reúnem a portas fechadas, dali o nome de conclave, porque a porta é realmente fechada até que os cardeais, iluminados naturalmente pelo Espírito Santo, tenham escolhido o Papa. Isso acontece aqui, nesta mesma capela, que aqueles que estão a seguir pela televisão estão a ver neste momento. Tanto historicamente, foi o Papa Sisto IV que ordenou a sua construção no século XV, mais concretamente em 1475, sobre uma antiga capela que se chamava Capela Grande. O Papa Sisto IV, dali o nome de Capela Sistina, tanto chamou esses pintores de Florença, que eram
uns grandes artistas e que fizeram a pintura das paredes laterais. Uma com figuras bíblicas do Antigo Testamento, tendo no centro a figura de Moisés, e a outra parte com figuras do Novo Testamento, tendo como centro o Senhor Jesus. Tanto os artesãos trabalhavam dia após dia sob a direção deste artista Perugino, que desenhou a arquitetura narrativa da capela como uma Bíblia ilustrada, legível até por aqueles que não sabem ler. E é isso que cada um que pode visitar a Capela Sistina mesmo hoje em dia encontra com essas figuras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que são figuras bíblicas. Mas poderíamos dizer que, sim, as figuras do Antigo Testamento e do Novo Testamento nas paredes laterais são importantes. Mas foi o Papa Júlio II que, 30 anos depois, ou seja, nos inícios do século XVI, e mais concretamente a partir de 1508, tanto o Papa Júlio II convocou Miguel Ângelo para decorar a Capela Sistina, sobretudo o teto, tanto antes de tudo o teto. Mas mais tarde também a parede por detrás do altar, onde pintou o juízo universal. Portanto, o jovem Miguel Ângelo Buonarroti, que num primeiro momento não queria aceitar esta proposta do Papa para ele pintar a Capela Sistina, dizendo que ele era um simples escultor e não um pintor, mas acabou aceitando. E assim, de 1508 a 1512, durante 4 anos, ele fez tanto a pintura das imagens que nós podemos ver no teto da Capela Sistina, exatamente onde se realiza este batismo das crianças. Teto que podemos, sem nenhum perigo de exagerarmos, podemos dizer que é um milagre pictórico, é um milagre de pintura, é uma obra-prima deste grande Miguel Ângelo, que quis fazer tanto essas obras. E como dizíamos, por detrás do altar, mesmo as figuras agora que nos aparecem da Capela Sistina de vez em quando fazem ver parte desta grande pintura do Juízo Universal de Miguel Ângelo por detrás do altar. Tanto são obra de Miguel Ângelo Buonarroti, que entre 1536 e 1541, a pedido do Papa Clemente VII, tanto Miguel Ângelo Buonarroti decorou esta parede, que é uma obra-prima e representa o juízo universal, tanto com os eleitos, tanto da parte esquerda, e os condenados, tanto da parte direita. Tantas histórias se contam da Capela Sistina, mas eu creio que a coisa mais importante tanto é cada um de nós recordar a Capela Sistina onde foi batizado, ou onde foi batizada. Talvez alguns de nós, quando foram batizados, eram pequenos demais para poderem recordar agora, mas o importante é recordar o significado deste batismo que nós recebemos. Recordar tanto a fé que professamos, antes de tudo através dos nossos pais, padrinhos e madrinhas,
mas depois que assumimos quando crescemos. É bonito recordar aquilo que o Papa dizia na homilia de hoje. Ele dizia que os filhos que agora tendes nos braços são transformados em novas criaturas. Assim como eles receberam a vida de vós, pais e mães, eles agora recebem o sentido para viver essa vida, ou seja, a fé. E depois essa pergunta, porque hoje em dia ouve-se dizer, é preciso, sobretudo em alguns regimes, é preciso deixar que as crianças cresçam para poderem escolher elas mesmas qual é a fé que vão professar. Mas como? Perguntava-se o Santo Padre Leão XIV. Quem de nós deixaria um recém-nascido, uma recém-nascida, sem roupa ou sem alimento, à espera que escolham como se vestir e o que comer quando crescerem? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Tanto os pais, os familiares, os parentes preocupam-se da vida física dos próprios filhos. A mesma coisa para a vida nova que todos nós recebemos com o batismo. Por isso o Papa dizia, se comida e vestuário são necessários para viver, a fé é mais do que necessária, porque com Deus a vida encontra sentido, encontra salvação. E depois, muito bonito também, porque, quer dizer, em poucas palavras, o Papa explica o significado do batismo, né? Quando ele diz a água da fonte é o lavacro no Espírito, que purifica de todos os pecados. A veste branca é o traje novo, que Deus Pai nos dá para a festa eterna do seu reino. A vela acesa no Círio Pascal é a luz de Cristo ressuscitado que ilumina o nosso caminho. E tudo isso, o significado destes gestos, vamos vê-los agora naquilo que tanto o Papa vai fazer. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos libertou do pecado e vos deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, unge-vos com o carisma da salvação, para que, reunidos ao seu povo, permaneçais eternamente membros de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Portanto, este é o significado da unção crisma, da unção depois do batismo. Portanto, uma união particular e essencial a Cristo, sacerdote, profeta e rei. Tanto com o auxílio dos concelebrantes a esta Eucaristia, tanto as crianças recebem a unção na fronte, tanto a unção com o óleo do crisma. É muito importante tanto o significado deste gesto e desta unção, significado que se ouve nas palavras que o Papa agora acabou de dizer na oração. Quando pedia a Deus Todo-Poderoso que libertou do pecado estas crianças e deu-lhes uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, agora as unge com o crisma da salvação, para que, reunidas ao seu povo, possam permanecer eternamente membros de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Cada um de nós, queridos amigos, queridas amigas, cada um de nós que fomos batizados, somos isto. Porque cada um de nós recebeu o crisma da salvação para que, reunidos ao seu povo, reunidos à igreja, possamos permanecer eternamente, isto é, para sempre,
como membros de Cristo. Somos membros de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Eu não sei se algum de nós recorda com frequência isto. Não só nós, os sacerdotes, com o sacramento da ordem, mas cada batizado, cada batizada é membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Portanto, tu, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, és sacerdote, és profeta, és rei. Esta é a grande dignidade de todos os batizados. A televisão mostra neste momento o teto da Capela Sistina, daquele teto de que eu estava a falar, e que foi pintado por Miguel Ângelo Buonarroti. Queridas crianças, agora sois nova criatura, estáis revestidos de Cristo. Esta veste branca seja para vós símbolo da dignidade cristã, ajudados pela palavra e pelo exemplo das vossas famílias, conservai-a imaculada até a vida eterna. Este é o significado da veste branca que também nós todos recebemos. Tanto é símbolo da dignidade cristã. E a Igreja reza para que, ajudados pela palavra e pelo exemplo das nossas comunidades, das nossas famílias, possamos conservar esta veste branca imaculada, ou seja, sem mancha, até a vida eterna. As crianças vão recebendo a veste que os pais, padrinhos e madrinhas prepararam, tanto a veste branca, símbolo da dignidade cristã, e veste branca, que significa a vida de graça, que devemos conservar assim, sem mancha, sem pecado, e levá-la conosco até a vida eterna. E em breve vai se seguir um outro símbolo importantíssimo. Tanto já vimos o símbolo da água em si, que nos lava de toda mancha, de todo o pecado, mas após o batismo, tanto vimos outros símbolos que se seguiram, como a unção depois do batismo, e depois a veste branca agora, e agora vai se seguir o símbolo da luz de Cristo. Recebei a luz de Cristo, acabou de dizer o Santo Padre. Para cada uma das crianças, o pai, ou a mãe, ou o padrinho, ou a madrinha, vai acender a vela aqui no círio pascal, que está aqui junto ao altar, que é símbolo de Cristo ressuscitado. Portanto, a vela vai ser acesa aqui neste círio, como para dizer que é acesa em Cristo, é a luz de Cristo que cada uma das crianças vai receber, como o Papa há de dizer depois, seguindo o ritual do batismo.
Esse também é um símbolo muito forte, porque a ideia é essa: nós recebemos a luz de Cristo. A luz deve brilhar. Como dizia um dia o Senhor, dirigindo-se aos discípulos: vós sois a luz de Cristo, vós sois o sal da terra. Quem é que acende uma lâmpada, ou uma vela, ou um achote, uma chama, para escondê-la? Não. A luz deve brilhar. E o cristão deve ser a luz do mundo. E como nós todos sabemos, uma pequenina luz num quarto escuro já dá para iluminar. E o cristão deve ser mesmo isso. Mesmo onde os cristãos são poucos, são uma minoria. Portanto, se são realmente uma luz acesa, fazem a diferença. Porque a luz nas trevas, portanto, está lá para dar luz, para dar claridade. E nós recebemos isso no batismo. Recebemos esta tarefa no batismo, porque trazemos a luz de Cristo. Pois a importância desta vida nova, porque as crianças são pequenas, não podem fazer isto que está acontecendo aqui por si mesmas. A importância dos pais, isto é, a importância da comunidade. Todos nós temos de ser sustento uns para com os outros. A voi genitori e a voi padrini e madrine è affidato questo segno pasquale. A vós pais e padrinhos se confia o encargo de velar por esta luz, para que os vossos pequeninos, iluminados por Cristo, vivam sempre como filhos da luz, perseverem na fé e, quando o Senhor vier, possam ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Este é o significado deste símbolo da luz. Tanto a luz é confiada aos pais, padrinhos e madrinhas, é confiada à comunidade. Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, vi conceda di ascoltare presto la sua parola. E um último gesto: o Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, vos dê a graça de em breve poderdes ouvir a sua palavra e professar a fé, para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Portanto, é o gesto do chamado Efatá. Efatá, que recorda aquelas palavras que o Senhor pronunciou para realizar o milagre a um surdo mudo. Tanto lhe tocou os ouvidos e lhe disse Efatá, que quer dizer abre-te. E o Santo Padre, com breves palavras e com este gesto que o Papa faz, assistido sempre pelos concelebrantes, diz e reza para que o Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, possa dar a estas crianças, em breve, a graça de poderem ouvir a sua palavra e professar a fé. O rito batismal praticamente vai à sua conclusão com este rito do Efatá, o rito do abre-te.
em que, pronto, se deseja a estas crianças que brevemente possam ouvir a palavra de Deus. Mas como sabemos, isso sabemos porque a palavra de Deus no Evangelho nos diz, claro, não é só ouvir, não é só escutar a palavra de Deus, porque escutar a palavra de Deus sem fazer nada com ela, dizia o Senhor Jesus aos discípulos um dia, é como alguém que quer construir a sua casa na areia. Não vai durar aquela casa. Não vai durar. Vai cair, vai desabar. Mas escutar a palavra de Deus e cumpri-la, transformá-la em gestos concretos, então é como construir a casa numa rocha, em terra firme, porque vai durar. Vai durar. Entretanto, vai começar a liturgia eucarística e o grupo coral aqui da Capela Sistina está cantando já o canto do ofertório. Como o veado anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus, canta o coro, inspirando-se no Salmo 41, versículo 2. Vamos também nós preparar-nos, tanto para esta parte também muito solene, tanto a parte da liturgia eucarística. Nesta missa em que mais uma vez lembramos, quando celebramos a festa do batismo do Senhor, missa em que o Santo Padre, o Papa Leão XIV, acaba de batizar 20 crianças aqui na Capela Sistina, filhos e filhas de trabalhadores da Santa Sé. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam agradáveis a Deus Pai Todo-Poderoso. Accogli, o Signore, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por Cristo, nosso Senhor. In alto i nostri cuori. Agora vai seguir o prefácio do batismo do Senhor. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Nas águas do Rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis, para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu, fizestes ouvir uma voz, para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo, vosso servo, com o óleo da alegria, para que os homens o reconhecessem como o Messias, enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os anjos e santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. E agora se canta o santo.
nos acompanhar. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese De grazie. igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Questo è il calice del mio sangue, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, versato per o voi e sangue da per nova e tutti eterna in aliança, remissione dei peccati. que será derramado Fate por questo vós e por in todos, memoria di me. para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistero della fede. Mistério da fé. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto Lembrai, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão, nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, i presbiteri, em comunhão i diaconi. com o Papa Leão, Ricordati anche os dei nostri presbíteros fratelli e todos aqueles que oggi hai estão ao liberato serviço dal do peccato vosso povo. e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Lembrai-vos daqueles que regenerastes pela água, inserindo-os no corpo de Cristo. Escreve os seus nomes no livro da vida. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho.
Agora, esta grande aclamação por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. A qual nós respondemos com um grande Amém. Fratelli carissimi, questi bambini rinati nel battesimo vengono chiamati e realmente sono figli di Dio. Irmãos caríssimos, renascidos pelo batismo, estes pequeninos são chamados e são de verdade filhos de Deus. Pela confirmação, hão de receber um dia a plenitude do Espírito Santo, aproximando-se do altar do Senhor. Participarão da mesa do sacrifício de Cristo. Membros da Igreja hão de chamar a Deus seu Pai. Em nome deles, no espírito de filhos adotivos que todos recebemos, ousamos agora rezar como o Senhor nos ensinou. Vamos também nos rezar o Pai Nosso. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Livrando de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Scambiatevi il dono della pace. O diácono acaba de nos convidar a trocar entre nós um gesto de paz. Vamos fazê-lo com quem está ao nosso lado, mas espiritualmente. Procurando gestos de reconciliação com alguém com quem talvez não estamos de acordo, não vamos bem, estamos com os olhos e os corações cruzados. Vamos trocar gestos de paz e reconciliação. Entretanto, o grupo coral da Capela Sistina e a Assembleia reunida aqui na Capela Sistina entoa o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento da comunhão e a
Assembleia que está aqui na Capela Sistina, tanto vai fazer a sua comunhão. Nós não podemos fazer a nossa comunhão física, mas podemos fazer a nossa comunhão espiritual. Gostaria de propor-vos uma bonita oração atribuída a Santo Afonso Maria de Ligório para este momento em que, não podendo receber o Senhor fisicamente, desejamos que Ele venha a nós espiritualmente. Meu bom Jesus, convido-vos, amados irmãos e irmãs, a seguir esta oração comigo. Meu bom Jesus, eu creio que estás no Santíssimo Sacramento. Eu amo-vos acima de todas as coisas e desejo-vos na minha alma. E visto que agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde pelo menos espiritualmente ao meu coração. Como se já tivesse chegado, eu vos abraço e me uno inteiramente a vós. Não permitais que eu nunca me separe de vós. Amém. Tanto uma bonita oração que acabamos de recitar como oração da nossa comunhão espiritual neste momento em que os participantes fazem a sua comunhão espiritual aqui na Capela Sistina. Oração atribuída a Santo Afonso Maria de Ligório. Esta lindíssima canção de Natal, Noite Silenciosa, menino divino, doce Cordeiro Redentor, tu beleza de linhagem real, tu flor virginal e mística, ilumina as nossas mentes, infunde paz nos nossos corações. Noite silenciosa, menino divino, doce Cordeiro Redentor, desceste para expiar o pecado, tu, o único nascido para falar de amor, ilumina as nossas mentes, infunde paz nos nossos corações. Vamos acompanhar enquanto nos aparecem essas lindas imagens da parede por detrás do altar da Capela Sistina, uma obra-prima de Michelangelo Buonarroti, tanto chamada O Juízo Universal.
A Santa Missa aqui na Capela Sistina está praticamente a chegar ao fim e o Papa vai rezar a oração depois da comunhão. Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai saziati con il tuo dono, concedi a noi di ascoltare. Pai misericordioso, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos confiar a palavra do vosso Filho unigênito para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora tem a benção especial e despedida. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco. Inchinatevi per la benedizione. Inclinai-vos para receber a benção. Dio Onnipotente, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria, Deus Todo-Poderoso, que por meio de seu Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, alegra as famílias cristãs com a esperança da vida eterna, se digne abençoar estas mães agradecidas pelo dom de seus filhos, para que perseverem com eles em ação de graças para sempre em Jesus Cristo nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, que dá a vida no tempo e na eternidade, abençoe os pais destas crianças, para que, juntamente com as esposas, pela palavra e pelo exemplo, sejam para seus filhos as primeiras testemunhas da fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, que pela água e pelo Espírito Santo nos fez renascer para a vida eterna, abençoa com infinita bondade estes seus fiéis para que sejam sempre em toda parte membros vivos de seu povo e gozem da sua paz em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi a benção solene, a benção especial, nesta missa, recordo, no domingo da festa do batismo do Senhor, missa em que foram batizadas 20 crianças pelo Papa Leão XIV. Enquanto a procissão abandona o altar aqui da Capela Sistina, grupo coral e assembleia entoam o canto final. Tanto adeste fideles, vinde fiéis, alegres e festivos, vinde, vinde a Belém, eis que nasceu o Rei dos Anjos, vinde, adoremos, vinde, adoremos o Senhor. E o Papa Leão XIV se detém um pouco para saudar aqui as crianças e dar uma pequenina recordação aos seus pais aqui na Capela Sistina. Tanto a nossa celebração vai indo ao seu final. Então foi a Santa Missa presidida pelo Papa Leão XIV neste domingo, festa do batismo do Senhor, festa em que podemos aqui seguir o batismo de 20 crianças aqui na Capela Sistina. Batismo realizado pelo Papa Leão XIV a estas crianças, filhos e filhas de
trabalhadores da Santa Sé. Os queremos saudar, pois, queridos amigos e amigas que nos acompanhastes. Gostaria de agradecer de modo particular os amigos e amigas do Sistema Canção Nova de Comunicação, os amigos da Rádio e Televisão IWTN, os amigos e amigas da Web Rádio Nacional Primeira dos Índios, Rádio Exclusiva FM Pompeu, Minas Gerais, a Web TV Tropicana, a Rádio Amar e Servir, a Rádio Fé e Luz Campinas, São Paulo, e a Rádio Amparo Lisboa, assim como os amigos e amigas que nos seguiram pelo canal YouTube da Rádio Vaticana e através de todas as outras plataformas nos países e comunidades de expressão portuguesa no mundo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, esteve convosco Bernardo Suate, que a todos vos saúda e vos deseja bom domingo e bom início da semana, queridos amigos, queridas amigas. Seja louvado para sempre nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, Maria Santíssima.